Estamos aprendendo, mas de fato aprendemos quando praticamos aquela informação que acabamos de receber. Eu vou te dar uma informação. Comer salada faz bem para a saúde. Essa é uma verdade. Mas você só vai aprender o que eu te disse se você passar a comer salada. Se não passar a comer salada, nada você vai aprender. A palavra diz de casa edificada na rocha e edificada na areia. A edificada na areia, ela tem a informação, mas ela não tem a ação. E por não tem a ação, não tem a edificação sobre a rocha. Ouve algo, mas tanto fez, tanto faz e não pratica. Estamos aprendendo aqui no Aprendiz Cristão e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é você tomar posse do que é teu por direito. Fica comigo, porque Deus tem uma palavra para o nosso coração. Vamos bater esse papo. A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Bem-vindo ao canal O Aprendiz Cristão. Queridos, a palavra para hoje é aprendendo com as filhas de Zelofeade. Aprendendo com as filhas de Zelofade. O nome confunde, né? A proposta para a leitura está em Números, capítulo 27. Eu vou ler do primeiro versículo. Chegaram as filhas de Zelofate, filho de Hefer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de Jessé. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirsa. Ele tinha 5 filhas. E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio dos filhos, porquanto não teve filhos. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou este assunto para Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofade falaram retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, então a sua herança daria a seus filhos. Amém. Vamos só até aqui. Queridos, é interessante esta palavra. As filhas de Zelofate. O nome é estranho, né? Ele tinha 5 filhas, é interessante já o nome delas. Cada nome delas representava algo. Eu quero abrir um parênteses aqui, que nós procuramos em alguns dicionários bíblicos, em alguns livros, por exemplo, significado de nomes. Por exemplo, quanto bebe um camelo? E aí pode ter mais do que uma informação. Eu peguei uma informação aqui dos nomes dela, mas se você ler um outro livro, assustadoramente, pode ter outra informação. Uma vez eu fui pregar e fui falar sobre as águas que Rebeca dava aos camelos. E é interessante que um falou que era um tanto de água, outro falou que era um tanto de água, e aí eu me confundi. Então não tente pregar ou falar coisas que para você são complexas ou que se contradizem, que se chocam. Um falou que é amarelo, outro falou que é vermelho, então não toque nesse assunto. Eu já ouvi teólogos falando que Davi, ele era, por exemplo, filho de adultério, porque ele era ruivo. E é interessante falar para vocês que Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos e Esaú era ruivo. Então são besteiras, são tolices para a gente se pegar e tentar argumentar. Então pula essa fase, tá? Mas os significados que eu anotei Maclá significa confiança, Noa significa não se detém, Hogla não anda com os pés amarrados, Milca aquela que tem autoridade, e Tirsa, delícia da vida e prazer de Deus. Então tenta entender
quão bonito era o nome delas, o significado do nome delas. Bom, a história aqui fala que só receberia a possessão aquele que morresse e deixasse um filho homem. E esse homem não deixou nenhum filho homem, ele teve 5 filhas, todas mulheres, e naquela época não preciso falar para você do rigor que estava sobre a mulher, o quanto a mulher não era valorizada, não tinha espaço de abertura para nada. Mas elas estão num dia pensando, refletindo, e elas não acham certo o que está acontecendo com elas, simplesmente pelo fato de não ter um irmão homem e não ter a possessão daquilo que era do seu pai. E assustadoramente elas vão até Moisés. Eu posso dizer aqui que uma coisa que elas me ensinam é ousadia. Veio na mente agora que elas me ensinam ousadia. Porque você falar com Moisés, que estava liderando uma grande numeração de pessoas, ao sacerdote da época, aos príncipes das tribos, e você ter poder de fala, elas tiveram muita ousadia. Às vezes, igreja, amado ouvinte do Aprendiz Cristão, nós temos até fé, mas não temos ousadia, nos falta ousadia e precisamos ter ousadia. Muita coisa vai acontecer só após a ousadia, que é uma determinação, e elas tiveram ousadia. E elas vão falar com Moisés. Quando elas vão falar com Moisés, elas não vão inventar moda, elas não vão argumentar vitimismo, elas não vão ali por uma modinha da época, elas vão ali porque elas têm conhecimento daquilo que é delas. Elas têm conhecimento de causa do que é delas. Então elas vão até Moisés para reivindicar o que é dela. Reivindicar o seu direito. O que é teu por direito, você tem que reivindicar. O que é meu por direito, eu tenho que reivindicar. Não adianta viver a vida inteira orando se eu não reivindico o que é meu por direito. Elas chegam lá e vêm com força de argumentação. Meu pai morreu, não foi na época de Coré, foi outra situação, e não achamos certo a gente não ter possessão só porque somos mulheres. E é interessante que Moisés leva a causa para Deus e Deus fala, olha, o que as mulheres desse homem falaram, o que as mulheres de Zelafeade, deixa eu ver o nome dele aqui direito para não errar, o que as filhas de Zelofade, ou Zelofeade, algumas traduções falam assim, falaram, é certo, é coerente, é justo. Então, quando você tem um direito, lute pelo direito. Às vezes alguém me liga e fala assim, irmão Wagner, eu estou com uma causa na justiça, você acha certo eu entrar numa causa na justiça, a empresa me lesou, a empresa me contrariou, eu trabalhei lá 10 anos, 15 anos e roubaram meus direitos. Você acha certo que eu sou crente? Meu querido, você pode ser o que for, pode ser o Papa. Se é o teu direito, vá atrás. Não importa, você não está indo contra ninguém, é o seu direito, você já está respondendo. A sua pergunta já responde, eu tenho direito, então pronto. Agora, se o cara vai ser acionado pela justiça, vai ter que pagar dinheiro, indenizações, multas, problema dele, porque ele quis ser mais esperto que você. Você não vai fazer piquete, greves, coisas erradas pela empresa, mas se você foi mandado embora injustamente e tem direito, vá à frente. Acione o que você tem que acionar e ganhe o que é teu por direito, porque você se dedicou, você deu seu sangue, você se doou pela empresa, ou até mesmo pela igreja. Um dia eu vou falar aqui sobre colocar a igreja no pau, no protesto, e vamos ver o que Deus vai nos falar aqui. Muitos vão ficar contrariados e eu não estou preocupado, eu estou aqui para falar o que é a verdade pela Bíblia, eu não quero saber o que você acha. Se você trata alguém mal, você tem que ser levado na justiça e pagar o que é direito. Então, se você tem direito, vá atrás dos seus direitos. Vá atrás, querido, não pense 2 vezes. E elas me ensinam isso. O ensinamento dela se resume nisso, de ir atrás do que é delas por direito. Elas vão atrás do que é delas por direito. E isso é muito bom. Elas reivindicam o seu direito. Outra coisa que elas me ensinam é que a reivindicação do direito delas mudou uma lei. Elas têm força para mudar uma lei. Eu sei que na tua igreja tem leis, eu sei que onde você anda tem leis, mas é uma coisa chamada brecha na lei. Já ouviu falar? Você tem o livro de
como é que faz? De advocacia, mas há umas brechas na lei. O advogado ele vai ler exaustivamente o livro e ele vai falar, tem uma brecha aqui na lei, tem uma cláusula aqui que abroga aquela outra. Então ele não é culpado porque pela cláusula aqui ele foi movido de uma intensa nervosismo, impacto na hora, por isso que ele agiu assim, ele não é ruim. Então por uma brecha na lei a pessoa muda e elas tiveram tamanha atitude que mudou a lei. Você não faz ideia do que é isso. Do que essas mulheres, elas são chamadas em algumas bíblias, em algumas traduções, como as filhas da herança. Elas conseguiram a herança que era delas. É delas, querido. Foram atrás. Ah, mas eu sou mulher, não interessa. Ah, o que diz, não interessa. Foram atrás dos seus direitos. Sendo mulher, sendo homem, foram atrás dos seus direitos. Sendo jovem, foram atrás dos seus direitos. E elas mudaram uma lei. Aleluia. E Deus aprovou e testificou que elas estavam certas. Querido, eu não vou mais além. O ponto maior sobre a vida delas é que elas foram atrás do seu direito. E às vezes você tem direitos e vive orando para Deus fazer, e Deus fala, rapaz, já te dei uma causa. Eu já fiz alguém contra você para você mudar e ir atrás do seu direito, você não vai. Você deixa para lá. E quando eu corto quem está errado, ele aprende. Toda disciplina é ensinadora. O problema dele, querido, ele quis me agir mal contra mim. É o meu direito agora, eu vou atrás. Porque meus filhos precisam, minha família precisa, minhas netas precisam, minha esposa precisa, e ponto final. Porque mexeu com a gente. Essa é a palavra hoje aqui do aprendiz cristão, aprendendo com a filha de Zelofade. Queridos, deixe o seu comentário aí. Se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo com alguém para que outras pessoas sejam edificadas. Te lembro que todo esse sofrimento da cruz, da coroa de espinho, dos cravos, foi por amor. Foi por você, foi por mim, foi por nós. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Beijo no teu coração e abraço sincero. A paz do Senhor.